Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o WR Arte Conecta, a sua conexão com a arte. Um podcast que fala de arte e busca trazer informações sobre esse mercado. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o trabalho colaborativo e a integração entre artistas. E para isso, nós trouxemos duas grandes representantes, que são Lúcia Rosa e Amanda Sanzi. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês, viu? Temos muito para contar, né? Sem dúvida, com certeza. Então, vamos começar falando um pouquinho. Queria que vocês se apresentassem para quem ainda não conhece vocês e falassem um pouquinho da história de vocês com a arte de modo geral. Está bem. Eu sou Lúcia Rosa, eu sou arte educadora, sou artista visual já há bastante tempo. Na educação eu fiquei por um período de mais de 20 anos e sempre levei em paralelo as artes visuais, né, que eu sempre acho que me baseei nas duas coisas. Para a minha arte, acho que leva um pouco da minha experiência na educação. Então, acho que isso está entranhado na minha arte. E assim, agora eu uso, acho que algumas experiências de vida, né, que eu acho que na arte contemporânea, eu gosto de trazer um pouco do que é a cidade, do que é a vida para o meu trabalho. Então, eu gosto de ter histórias nas minhas obras, né? Essa sou eu, mãe, avó. Na educação, qual a idade? Eu dei aula dos 6 aos... Já dei aula até os 70, porque eu já dei aula no EJA. Muitos projetos, né, na educação, também tinha projetos com grafite, com teatro, fantoche. Eu gosto muito de trabalhar com arte, educação, né, nessa linha. E com criança, né? Então, eu trabalhei em escola pública, né? Então, eu trabalhei nas escolas públicas por esse longo período. E na escola pública, como tinha o EJA, que era Educação de Jovens e Adultos, então eu trabalhava desde os 16 até os 70, eu já tive alunos. Uau! E você, Amanda? Bom, eu sou artista visual, eu sou formada em marketing, publicidade, fiz história da arte também. A minha veia artística vem do meu pai, minha veia paterna. Eu cresci no ateliê dele. Ele é artesão, fazia abajures para mandar para a Europa nos anos 80. Que máximo! Então, a minha infância era entre tornos, arruelas, madeiras, pinturas, pó de madeira. Então, foi assim a minha infância, né? Eu sempre pintei, mas de uma forma terapêutica, e eu acho que teve que acontecer. Enfim, em 2016 eu tive um luto muito forte com a perda da minha mãe, e foi então que eu tive depressão, ansiedade generalizada, e eu voltei a pintar, né? Então, eu tive que largar o marketing, publicidade, que eram trabalhos intensos, vocês sabem, de deadline, essas coisas, porque eu já não conseguia fazer mais nada, não conseguia mais trabalhar. Você trabalhava no mercado corporativo, sim, em agências? em agências, veículos de comunicação, e um ano eu fiquei enclausurada, fiquei trancada com esse luto da minha mãe, e aí que eu voltei a pintar. Então, literalmente a arte me salvou, tá? Então, a arte salva, e comecei a pintar, entrei no ateliê do Valdo em 2016 para 2017, como forma terapêutica. Começou a fluir, eu comecei a compartilhar, me expressar e a sarar, né? Porque até então foram dias difíceis, viu? Nossa, muito difícil. E eu fui saindo do fundo do poço, simplesmente. Enquanto eu vi que eu consegui incorporar toda a minha parte de graduação para a minha arte e consegui ficar leve e fluiu, eu falei assim, opa, é aqui que eu quero ficar, gente. Eu acho que o meu quebra-cabeça foi montado, e é isso, eu estou bem, né? E então eu comecei a minha carreira a partir daí, fazendo o que eu gosto, o que eu amo, né? Aí você fez uma transição? Eu me reinventei. Me reinventei e ressignifiquei, né? Porque até então
né? Eu saí totalmente do mercado de trabalho e claro que eu tenho meu patrocinador master, né? Meu marido, que falou, não, tudo bem, vamos, eu te incentivo, você precisa ficar bem, enfim. E eu consegui compartilhar de uma forma positiva e motivar outras pessoas, motivar até outras pessoas no próprio ateliê, porque eu já venho, né, super receptiva, ativa com essa questão do mundo digital. E comecei a divulgar meu trabalho, né? Então, eu me inspiro em fenômenos naturais, a natureza, as formas orgânicas estão em toda parte da natureza, ela me inspira. Eu não quero copiá-la, ela é incopiável, então eu acho assim, as formas, mesmo irregulares, são belas, então tudo isso me atrai. E eu acabo fazendo fluídas, né? Eu comecei com umas curvas sinuosas, trabalhos geométricos inspirados no Oscar Niemeyer, no Tomier, e depois eu fui fluindo, porque se você vê no começo, eu tenho umas curvas bem definidas, à mão, assim, que eu tinha aquele detalhe, eu tinha que ser detalhista, tinha que ser perfeita. Mais técnica, talvez. Né? E depois eu fluí. Então, hoje eu estou nessa minha fase fluida, com as formas orgânicas. Hoje eu estou completa e muito feliz de compartilhar. Nossa, o olhinho da Amanda vocês. brilha tanto, né? Quando tá falando, falou do pai, falou do ateliê, Menina, e fala da não sua... foi fácil, não foi fácil. Então, esse externar, né? E eu vou contar para vocês, agora em agosto eu vou fazer a minha primeira individual, pela WR Arte, que sempre nos acolheu, né, Lu? Com a curadoria do Paulo Matos. Então, para mim, assim, eu estou me realizando e é muito bom, é muito gostoso fazer o que você ama e o que você gosta. Que tem a oportunidade. Lúcia, te conheci já faz uns anos, numa mega artesanal, e você já estava dando uma força ali no estande da WR Arte, que ainda estava tateando, né, nas feiras. E justamente hoje, o mote do nosso papo aqui é sobre o trabalho colaborativo, sobre a troca de experiências. Queria então que você contasse para a gente como que você enxerga a importância dessa colaboração, como que você vê o trabalho da WR Arte e como que foi seu namoro e agora seu casamento com a WR Arte. Foi praticamente um namoro, um noivado, né? Que o povo tinha a coisa do noivado, né? Eu conheci graças a uma das exposições, né? Porque, na verdade, como nós citamos o Valdo, Valdo, para quem não conhece, Valdo Bravo, Isso, Valdo, né? grande artista de arte contemporânea. Eu conheço o Valdo, Foi seu primeiro curador também, né, Lu? O Valdo foi meu primeiro curador, porque eu precisava ter estudos em arte contemporânea, porque era o que sempre me empolgou, a arte contemporânea. E aí eu fui procurar alguém que conhecia o Valdo, e aí depois fui para o ateliê dele. Eu fiquei um bom tempo com o Valdo, assim, eu fiz com o Valdo até hoje 39 exposições. Uau! Então eu tenho, assim, no meu currículo, o Valdo Bravo, assim, por ano, eram 2 exposições por ano, sempre, sabe? Valdo Bravo tem uma estrelinha. Tem uma estrelinha, e foi graças a ele que eu conheci a Júlia, né, primeiro, numa exposição que nós fizemos, que por sinal para mim foi uma exposição que me abriu muita coisa, né? Na época, essa exposição eu fiz uma instalação, que eram 36 gaiolas, eu fiz com objetos dentro, desenhos, tal, e aí eu tinha um diálogo, que esse diálogo depois eu fiz uma revisita a essas gaiolas, que aí eu fiz na pandemia, eu fiz com espelhos, para a gente ficar uma troca entre o espectador e quem estava dentro da gaiola, o período da pandemia, né? E nessa exposição, essa primeira das tantas gaiolas, eu conheci a Júlia, filha do Vander. E aí o Vander, numa das vezes que ele foi buscar a Júlia, porque nós tivemos que dar uma entrevista para um jornal de Santo André, eu conheci o Vander. E aí a gente conversando, tal, a Júlia inspirando ele a entrar para fazer arte, porque o Vander, além da veia dele, do escrever, ele tem a questão
da crítica no desenho, que eu acho que o desenho dele tem muita coisa Ele é um de grande crítica, artista né? contemporâneo também. Eu sempre falei, desde que eu conheci, que ele tem uma veia que me lembra o Enfio, Uhum, né? também Demais, ele acho. tem essa questão, né? E aí começamos nessa conversa, ele falou, você topa fazer um trabalho para a Mega? Eu só tinha ido à Mega uma vez. Eu fui à Mega uma vez, como ex-diretora, achei aquilo muito cheio. Eu falei, gente, eu não conseguia tirar o pé que alguém ocupava aqueles carrinhos passando muito lotada. E que eu fui a primeira vez, acho que em 2017. Eu achei gigante. E aí, quando ele me propôs fazer uma musa, eu falei, quero, porque eu falei para ele, eu gosto de desafio, né? Eu acho que essas coisas que me desafiam. E na época eu dava aula, sabe assim, eu dava aula, eu tinha projeto. Eu pensei, gente, com que tempo que eu vou organizar para fazer isso, né? Sim. Mas aí dei uma organizada, pensei uma linguagem que fosse mais próxima do que eu gostava, né? Como eu gosto da linguagem do grafite, como eu gosto de usar esses materiais mais ligados a isso, eu propus fazer com spray, com outras canetas, né, que Se me desafiar em trouxessem. outros suportes. E também pensar uma maneira que fosse prática para que eu fizesse com o tempo, né? Aham. E aí comecei. E aí, a partir disso, foi conhecer o Paulo, foi a gente começar a fazer trabalho juntos. Paulo Paulo Matos, Matos, curador da... nosso curador, que a gente primeiro se descobriu por conta da nossa proximidade, do nosso traço, Uhum. porque numa das exposições o Valdo Bravo falou: você precisa conhecer um artista, que acho que vocês dois têm muito a ver. Começa a dar match, né, gente? Começou. Sim, sim. Eu Foi também, foi assim. na Contemporarte que Foi nós nos nessa questão conhecemos. assim. Conheci o Paulo quando a gente viu que o nosso desenho. Tem momento que eu falo, parece que a gente pintou junto. A gente não estava pintando junto, mas dá a impressão que a gente estava no mesmo lugar, sabe, tendo umas ideias assim. É um encontro Foi um artístico encontro. mesmo. Aí nós fizemos alguns painéis, né, colaborativos. Nós fizemos o da Scrap, aí Uhum. fizemos da Artesãos, fizemos a Bike. Então, nós já tivemos Scrap assim. seria a feira, Feira de Scrapbook Show, scrapbooking. tá? Sim, nós fizemos o painel. É porque todos os eventos, né, da WR tem uma exposição de arte, Tem uma né? E exposição. aí, E a olha, gente levando artistas sempre, mesmo. e nós sempre fazemos um painel para ser um grande boom, né, que chame a atenção e Sim. tal. E nós começamos com isso. Então, foi uma forma da gente estar unindo a nossa linguagem e incorporar a feira, né? De trazer o público, trazer o olhar, porque no todo já existe um conhecimento de quem frequenta a feira, a mega artesanal, para o que tem. Sim. Então, a WR acontecer nessa grande feira tem que ter um diferencial, né? Tem que Sim. ter algo que chame, né? E aí tem isso, né? Tem os painéis, tem a gente pintando ao vivo, que eu sempre pintei ao vivo, aí eu passei a pintar ao vivo. Que para mim também foi Juntou uma a corda com a super. caçamba E e eu gosto, sabe? Eu gosto, me relaxo aí, momentos que as pessoas estão ali do lado falando, e às vezes eu estou tão envolvida ali que fico horas ali, tranquila, e eu acho que é, envolve, eu acho que é envolvente, acho que só estando lá para saber o que é. eu É. acredito que Eu sim. acho que foi uma conexão, assim, muito grande, assim, Contemporarte, WR Arte, né? Eu acabei não falando, eu também escrevo, então eu escrevo, fiz História da Arte, gosto muito de escrever sobre os movimentos artísticos, museus pelo mundo, então, tudo que é sobre a arte, eu gosto de Uhum. compartilhar, todas essas experiências, né? E eu sou colunista de arte da Dolce Morumbi, que é um canal de conteúdo também, que fica no Morumbi, mas é amplo, né? Sim. E também acabo escrevendo sobre as minhas obras. Então, cada uma tem seu nome, tem a sua vida, tem seu conceito. E é Vive muito, de arte mesmo, né, sem Amanda? dúvida. E eu acho que está tudo ligado, né? A arte contemporânea, ela proporciona isso. Né? Então, a pintura, na verdade, ela é uma dança, então tem a música, tem tudo envolvido, tudo é arte, né? E essa questão da WR Arte, quando ela nasceu, foi desta conexão
com o Valdo, da Contemporarte, que eu conheci o Vander, e o Vander veio com esse super projeto. E realmente a WR Arte, ela traz, né, essa oportunidade de estar aqui. Então, é uma mesa, é uma oportunidade de nós, mulheres, falarmos sobre a arte, sobre criarmos e também e compartilhar tudo isso e motivar outras artistas, outras mulheres, né? É um espaço grandioso que a gente tem, né, Lu, para falar. Não, né? E como artistas mesmas, né? Você tá falando, você fez uma transição e você hoje vive de arte, mas a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de acessar o mercado de arte. Então, de repente, uma proposta como essa que cria que é uma ferramenta e que possibilita esse diálogo, é o que faltava, né? Exatamente, falou tudo, é o que faltava, porque, como eu disse, né, no início, os artistas não saíam de seus ateliês, né? Os artistas não sabem compartilhar, divulgar a sua arte, né? Então, nós dependíamos apenas das galerias. Só que, assim, eu acho que desfocou um pouco, né? Quando chega na vala de negociação da arte, a gente frustra um pouco. Tudo bem, é praxe de mercado, trâmite de mercado, algumas coisas, mas eu acho que tem tudo tem um equilíbrio, né? Então, a WR Art veio com esse conceito inovador e assim, veio para ficar e é uma oportunidade imensa que eles estão nos dando, não só para nós mulheres, mas para os outros artistas, né? O Bexigão já veio, já falou, o Vlad também. E é uma conexão muito gostosa, que acaba motivando, não desmotivando, né? Então, está nos motivando aí e faz com que a gente continue criando e semeando. Claro, porque eu imagino que para vocês até deve surgir um receio mesmo de quando começa a entrar toda essa parte burocrática e de venda e comercial e tudo mais, isso influenciar na sua inspiração e no seu fazer artístico, né? Porque compromete, você, óbvio, com a mente cheia de problema, não flui, né? Eu acho que pensar dessa forma, da coisa prática, por exemplo, da venda, da parte burocrática, né? Eu acho que quando entra isso para a gente, eu acho que dá uma travada, É um né? peso, né? Dá um peso. É igual quando você vai fazer uma exposição e você tem que precificar seu trabalho, né? No começo era muito difícil, ainda tem dificuldade, essa coisa da precificação. Porque se você quer popularizar para vender melhor, você não vai pensar que você vai ter que mudar a sua linguagem ou que você vai fazer algo que você não acredita. Que eu acho que o que eu acredito é o que eu continuo fazendo, né? O que a gente precisa ter sempre é um suporte. Por isso que o papel do curador num momento desses é tão importante, sabe? É importante até para que ele seja uma espécie de um guia, né? Te orientar, você ter para quem correr quando você tiver dúvida, ó, será que eu uso isso? Será que eu vou estar invadindo tal coisa? É Sabe? aquele Eu olhar acho de que é fora que vem para importante. agregar, né? Precisa. É igual a Sim. gente tá essa parte de um estudo de ateliê. Às vezes o importante ali é para você ter com quem dialogar. Às vezes não é nem porque você está aprendendo aquela técnica, é o convívio, É aquela é a troca, É a troca. é essa conexão de juntar, sabe? A gente precisa de diálogo sempre. Acho que não dá para a gente viver numa ilha. Essa Então tem que ter comunicação. conexão, tem que ter diálogo, né? Tem que Sim. ter essa diversificação de linguagens, né? Que você vê que é um grupo bem diverso, né? Na linguagem mesmo. Eu Não lembrei é? de uma passagem que quando eu estava, né, começando lá no Valdo, tudo, fiz a primeira exposição, já fiz umas 15 exposições, né, com o Valdo também, e aí eu sempre fui, assim, dinâmica e aí eu comecei a fluir, comecei a vender, eu fiquei super feliz, né? E aí os artistas, Amanda, puxa, como você conseguiu, não sei o quê. Eu falei assim, gente, porque eu comecei a divulgar pelo Instagram, meus processos criativos, né?
Van Gogh vendeu uma obra em vida, e eu, puxa, então, que bacana. E é prazeroso isso, é contemplação, né? Quando você Claro. tem e consegue compartilhar a arte. Uhum. Nós queremos compartilhar a arte em Sim. vida, eu quero Uhum. compartilhar minha arte em vida. Claro. Então, as minhas obras não têm preços exorbitantes, eu faço com amor, com a dança, com tudo ali intrínseco, e é isso. Quero compartilhar. Então, essa parte da venda, assim, eu nem penso nisso, né? Uhum. Na parte do processo criativo, tudo isso vem só depois. Sim. Na hora que, Amanda, qual que é o preço da sua obra? Eu, Aí ai, agora pode deixar, né? Para Por um quê? curador, para uma empresa cuidar exato, disso. porque, na verdade, a gente está aprendendo, Claro. né? Se a gente não der valor, né? A gente precisa aprender a dar Sim. o valor, o artista precisa saber do seu valor, né? E seguir nessa missão. Sim. É assim que a gente segue, né, Lu? Com certeza. E esse espaço da WR, agora né, vamos ter o Festival do Japão, que é a semana que vem a abertura. Uhum. Na Dia verdade, 12. vocês que estão assistindo já vai ter passado o Festival do Japão, tá, Tá, gente? então corta. Mas elas participaram, foi uma grande exposição que a gente já falou aqui no episódio em que a gente teve aqui o Paulo Matos e o Wander Mazotti falando um pouquinho sobre isso, mas também é só acompanhar as redes sociais aí da WR Arte que você vai saber de tudo. Mas foram trabalhos específicos para o Festival do Japão, não foi isso? Sim, foi. E nós temos a mesa, nós temos o projeto Semeadores. Isso, né? que é o que a gente vai entrar agora. Certo. Queria que vocês explicassem primeiro o que é o projeto Semeadores e a importância de um projeto como esse nos tempos de hoje. O Paulo Matos, né, nosso curador, então teve essa ideia magnífica e é um espaço, é uma sala, é uma mesa que nós temos para criar, para semear, né? Um espaço onde nós mulheres podemos falar, discutir, né, Lu? Eu acho que assim, é aquilo lá, né? Da gente ter um solo em que a gente possa colocar as nossas sementes e deixar frutificar, né? Que eu acho que é bem essa ideia do semear, né? E que é o que a gente faz, na massa, né? Que a gente põe a mão na massa, que eu acho que é isso que eu falei da educação também, né? Que a gente, quando, por exemplo, um professor de arte que começa desde o ensino fundamental, desde o pequenininho, que você vai acompanhando o processo, que é bem isso com a arte, né? Que a gente vai acompanhando o processo, que a gente vai acompanhando o processo do outro colega, e aí você vai vendo que é tudo isso. Acho que o semear nosso é esse semear de você ver na sala o quanto que um processo está ajudando o outro colega no processo dele, sabe? Quanto que isso acho que vai fazendo uma integração entre uma arte e outra. Porque ali tem o diálogo que ela acabou de falar, ali tem o diálogo, tem aquela conexão. Sim. Né? E assim, eu, a Lu, o Paulo, a Lia, que vai vir posteriormente, nós temos uma conexão muito forte. Além dos assim, trabalhos que vão... Porque assim, só para entender um pouquinho mais sobre o projeto Semeadores, além dessa orientação que o curador dá para que depois vocês possam desenvolver as criações, vocês também têm momentos em trabalho juntos, reuniões, e vocês criam juntos. Sim. Principalmente agora a gente essa nossa preparação para a Mega, para o nosso trabalho para o corredor, além de ser eu e o Paulo, a dupla que está na feitura do corredor do jardim lá das do corredor das artes. Isso, corredor das artes, tal. Nós temos assim as nossas colaboradoras também. Então é um grupo. Acabou que a gente criou um coletivo para fazer um trabalho conjunto, né? Então a gente se reúne pelo menos uma vez na semana para a gente poder estar porque tem toda essa parte cenográfica, né? Tem toda aquela parte cenográfica, né, da Mega,
E tanto do projeto Cápsula, que também fala da metamorfose do Sim. bioma, dos jardins, dos fractais, do casulo, eu estou em constante metamorfose, né? Inclusive escrevi sobre a minha metamorfose e a parte da borboleta, tudo isso. A natureza imita a arte imita a natureza, enfim, imita a vida, e a gente segue nessa missão. Então, a gente fez toda essa parte cenográfica, né? A A gente Lu, o Paulo, é, eu, a Lia, o Henri Ju. Vitor, a Ju. Então, a gente coloca a mão na massa e é muito bacana, porque é a montagem geral, né? Sim. Da feira, da exposição, no mesmo objetivo, essa conexão. Eu acho também que é Essa troca. revolucionário, né? Porque você está justamente propondo, saiam dos seus ateliês e confraternizem, Sim, e é né? legal essas coisas, porque a gente acaba que você vai falando de diversas coisas, inclusive envolvendo os outros colegas no que você está fazendo, no que está acontecendo à nossa volta, né? Para a gente não ficar só no nosso mundinho, como disse a Amanda, só pensando sozinho ou pirando sozinho, né? Porque acho que a gente mais pira do que... Então, a gente pelo menos pira em grupo e disso saem bons frutos, né? É o que a gente está fazendo, a gente está deixando sair bons frutos. E aí teve tudo a ver agora com a nossa exposição que está lá na WR, né? Porque é importante que as pessoas conheçam, né, a nossa galeria. Porque a WR Arte é uma galeria, né? Uma galeria. Então está lá, tem exposição está fixa. Lá. Essa é a segunda exposição, né? Porque o ano passado a gente estava com outras obras e aí é importante conhecer. E é uma galeria que a gente está tentando e a gente está conseguindo fazer acontecer. Vai alimentando, alimentando, as pessoas vão conhecendo, porque vai começando assim, né? Claro. Degrau em degrau, até a gente chegar para que as pessoas conheçam e que a gente faça parte dessa grande... Eu vejo vocês falando e penso assim, do mesmo modo que foi um divisor de águas, vocês foram se educando, né, para ter essa segurança, essa linguagem que vocês têm hoje, a gente precisa educar público também, precisa educar quem vai consumir a arte, com quem que a gente vai compartilhar, como que vai fazer isso. E é um constante aprendizado também nesta troca que vocês estão tendo, para que depois vocês possam repassar isso, né? Sim. É sempre, acho que é uma troca, para a gente é um desafio, né? Porque não é assim, porque primeiro que a questão... Está na contramão, né? É na contramão. Coletivos, a gente já sabe que são difíceis às vezes tem a questão de adaptação, ego, é exatamente o que eu ia falar, às vezes tem a questão do ego, e aí você saber trabalhar, saber pausar, saber ouvir, né? O respeito. Respeito. O respeito com a arte de cada artista, sabe? Isso... Talento e conhecimento, são coisas diferentes. É muito legal essa sinergia, né? E você aprende nesse coletivo tudo isso. Não, acho que é o que falta. Acho que o que falta para a arte no geral, principalmente a arte contemporânea, é diálogo, né? Sim. É assim, você dialogar. Porque a arte contemporânea ela é tão aberta. Tão aberta, né? às vezes a gente mesmo tem dificuldade em aceitar algumas coisas, né? E definir também, Definir. Quando nós vamos a uma Bienal, quem nunca, tipo, né? Tipo, não entendi aí. Eu vivo perdidinha. Né? Aí você se perde, você fica no caminho, né? Às vezes eu mesma faço algumas coisas, eu mesmo me questiono, né? Não, e me assim, pergunto. você passeando na Bienal, na SP Arte, nos museus, gente, é um cansaço físico e mental, mas só visual, que não, né? Porque são tantos estímulos, né? Você vai até a história, você lembra dos clássicos, dos outros pintores, você traz para a contemporaneidade
E é um exercício, é um Sim. exercício diário e Uhum. dinâmico, né? É a nossa prática, né? É nosso habitat, né, Lu? Não, e eu acho que a contemporaneidade, ela torna tudo mais acessível também, né? Porque a Também. gente vem de um entendimento de que, para você poder ir ao museu, você tem que entender de arte, você tem que saber isso, tem que saber nada, você pode só Não, sentir. você tem que se Exato, abrir, né? você E vai a arte dialogar com contemporânea, ela aquela te obra. permite, porque você não entende as coisas no isso. início, logo O de que é cara. belo para você pode não ser para mim, e tá Exato. tudo bem. O que importa é esse diálogo que você tem com a obra ou com a história daquele artista, Exato. né? A arte contemporânea hoje, as pessoas veem mais o processo criativo do artista, como que ele Uhum. fez, né? Quem é o artista, né? Não o final, a obra propriamente dita, Sim. né? Mas toda essa história, né? Às vezes é incorporada. aquela coisa, é isso daí, né? Se permitir. Eu via muito isso com todo esse meu período na educação, que Uhum. eu sempre fiz questão que a minha aula não fosse só entre as quatro paredes, sempre levei para várias exposições, tudo quanto é espaço, e eu via o olhar de uma criança vendo uma arte contemporânea, a interpretação, que às vezes ia além do que um monitor que estava lá, que não sabia falar sobre a criança ali, porque ela estava Porque a criança é disponível. desprende. Exato. Ela é sim. disponível, ela não tem medo do erro, do que eu vou falar. Ah, não tem uma coisa pronta, você tem que sentir. E é isso, acho que Não tem sentir, vergonha de não sentir. saber, né? Que ela É. sabe que ela está aprendendo. Não, então é bem isso, é a gente fazer sem medo, sabe? E assim, é fazer o que você acredita, que eu acho que é isso, a gente fazer o que a gente acredita, o que é a nossa verdade, o que A transparência, e né, aquele Lu? momento é sobre isso que eu quero falar e pronto, acho que é isso. Acho Porque que assim é tudo assim. flui, entende? Uhum. Não é tudo isso é transparente, né? E acontece naturalmente. Sim. Uhum. E é um nosso atinge, alcança o outro, né? sem Com dúvida. Não tem leveza. fórmula, né? Acho que não tem É. fórmula, acho que é isso. Eu tive a oportunidade, né? Estudei quando eu fiz História da Arte, sobre os artistas, seus História da arte você movimentos. fez como graduação, como uma especialização? Uma especialização. Eu fiz pela UFRJ e com o professor André Dorigo, muito bom professor, mestre, né, na verdade. E depois eu tive a oportunidade de conhecer os grandes museus, Louvre, Pompidou, Van Gogh. E, gente, olha, se você falou para mim que meus olhos brilharam, né? O ano retrasado eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para França, para Holanda e para Itália e conhecer os grandes museus. Só tinha museu no meu roteiro. Meu marido... você conheceu os grandes museus todos depois que você já tinha estudado? Sim, ou depois você tinha que eu já tinha estudado. Tá. E eu já tinha feito artigos sobre os museus que eu nem ainda conhecia, né? Olha, E sobre os grandes mestres. Então, se você falou para mim que meus olhos brilham aqui, lá eu chorei. Gente, eu pisei com os pés direito em cada museu. E, gente, ó, eu escrevi depois eu sou de chorar artigos. em museu também. Gente, eu não acredito que eu estou aqui. Olha só, olha essas obras. Eu estou dialogando diretamente com Van Gogh, Matisse, Monet, Renoir, enfim, Caravaggio. Goya. Não, e às vezes se apresentar a artistas que você só... é lenda, é do Sim. livro. Né? Não Sim, nossa, é muito emocionante. Para nós, bom, enfim, eu me empolgo, né? Não, mas muito então, legal. você falou de grandes nomes, né? Mas voltando um pouquinho. Aqui também nós temos, né, a Pinacoteca. Participei também de exposição no Museu de Arte Sacra, né, que arte sacra, nossa, não tem investimento, né? O pessoal agora nas férias, Museu do Ipiranga, eu acho que a mídia está, desta vez, estou vendo que está bem voltada. Nesse ponto a gente tem muita sorte por estar em São Paulo, né? Mas a gente tem grandes espaços culturais no Brasil todo, né? Verdade. Eu estou fechando a agenda do meu filho nas próximas semanas e tem muitos museus com entrada gratuita. Fica ligado aí de terça, quarta-feira e vale a pena. E nessa época de férias, inclusive com atividades voltadas para as crianças, né? Não só museu, né? Espaços culturais, outros espaços culturais.
É que eu sou muito ligada à arte contemporânea, né? Eu ainda gosto muito de estar pesquisando artistas que estão contemporâneos agora. Eu tenho muitos artistas que eu me inspiro, né? Aham. Tem artistas assim que para mim são os que estão sempre me conectando, né? E assim, a maioria desses aí que são os que me inspiram são os que estão vivos mesmo, né? Aham. Que eu estou sempre estudando e querendo saber do trabalho deles, porque são trabalhos que trazem essa visão do agora, Tá. sabe? Uhum. Do que está acontecendo. Muita coisa do que acontece no mundo é o que me liga para o meu fazer, né? Então, Acontece no mundo, você quer dizer notícia? Tá. notícia, coisas assim, sabe? Que de repente aquilo me toca de uma forma que eu tenho que produzir alguma coisa sobre isso, porque é o que é o que me conecta, né? Aí tem uma artista que eu sou muito fã, que é uma artista carioca, é a Rosana Palazian, que ela é uma artista que ela tem uma linguagem assim contemporânea incrível. E quando você vai ver o trabalho dela, você fala assim, nossa, o trabalho dela já esteve não dentro de uma sala, ela esteve fora. Teve uma exposição que se chamava O Corpo na Arte Contemporânea. O dela era o único trabalho que não estava dentro do Itaú, ele estava do lado de fora. E aí, quando eu cheguei, eu perguntei, levei meus alunos, né? Itaú Cultural, Itaú ali na Paulista. Cultural. Uhum. Cheguei e perguntei para a moça, a monitora, eu falei, a Rosana Palazian, por acaso, o trabalho dela é o que está aquele do lado de fora? Era aquele senhor que, com aquele realengo, sabe? Uhum. Que tem o passarinho que pega o papelzinho, e o dela é assim, ela trabalha sobre violência, ela fez um trabalho que era todo voltado para os internos da Fundação Casa, e aí você olhava de longe e você achava que era um trabalho assim, terno, é, bonito visualmente, mas quando você chegava perto, você via tudo aquilo, ou nas escritas, ou numa borda de berço, por exemplo, que trazia sobre uma violência do estupro, a violência do Nossa, pai com a mãe, e assim, era uma coisa que de longe não parecia ter isso, que e você só forte. via de perto. Então, eu acho que ela traz essa força que, Uhum. para mim, me inspira, né? Sim, Porque eu gosto de coisas assim que me tocam, né? Eu não sim. consigo não colocar para fora aquilo. E Vocês acham que se deve a essas referências? Porque vocês tem, têm estilos bem sim, diferentes, né? De fazer sim. arte, né? Vocês acham que são essas referências? E quais mais referências vocês têm? Como que vocês definiriam, se é que há alguma definição, o trabalho de vocês? Eu gosto de história, então vou até a história e trago para a contemporaneidade, Uhum. né? Tenho muito de Dalí, Picasso, e também gosto dos artistas Que eu acho que foi o contemporâneos vivos. caminho também para a Sim, contemporaneidade, né? Sim, Não tinha sim, total, como sair sim. do total. Não cubismo tinha, ali, não do tinha, abstracionismo. porque eu sou, né, do abstracionismo, então essas formas para mim me inspiram em fenômenos naturais e então para mim é uma dança. Eu gosto dessas manchas, dessas formas. Para mim ela traz movimento, Uhum. né? Na parte sinuosa, desde o ventre da nossa mãe, né? Nós Uhum. somos os fractais, nós somos arabescos. Então, Uhum. para mim tem que transmitir esse movimento, Uhum. né? Uhum. Essa sinergia. E eu também trago um pouco dessa parte de espiritualidade do universo. Nós somos energia. Uhum. Então, cada obra para mim é um ritual, é um momento. Então, tem uma dança, tem uma música que eu estou ouvindo. Pode ser que esteja tomando um suco, ou talvez um vinho, ou entende? É um ritual Tem uma e leveza, uma né? leveza. Uhum. E eu gosto muito também de arquitetura e design de interiores. Uhum. Então, eu acabo unindo. Quando eu crio, depois eu acabo ambientando a obra, né? E tenho parceria com alguns arquitetos também que
que às vezes me perguntam, Amanda, o que você acha? Então, eu gosto muito também dessa parte. Então, eu consegui unir, né, as minhas obras com a decoração, com o design de interiores. E eu também acabo trabalhando com esse conceito da natureza, o conceito da biofilia, que é trazer a natureza para casa, né? No conceito da arquitetura hoje está super em alta Sim. isso, né? Depois do dilema da sustentabilidade e também da pandemia, porque as pessoas trabalham em suas casas. O meu ateliê é dentro da minha casa. Se você soubesse, você viu o meu Instagram, tudo aquilo que eu faço em um espaço de 1 por 1. Né? E eu pinto telas de quase 2 por 1, entende? A gente tem que ser artista mesmo, né, Lu? Pra fazer todo esse cenário. E então a pandemia trouxe muito disso, das pessoas se sentirem bem em casa, trabalhando, tendo estímulos da arte, da natureza, as pedras é uma coisa que eu também gosto, dos minerais, esses veios, os veios da madeira, os veios das pedras. Quais os suportes que você usa? Eu uso bancada e coloco a bancada e sento, e abaixo, e agacho. Não, mas digo suporte, assim, tela, escultura... Tela, faço sobre painel, né? Tá. Sobre painel, mas também diretamente na Canva. Mas tem 3D também, tem aplicação, ou é só pintura? Pintura é mista, né? Mista. Eu também uso a madeira, porque agora, como eu tenho trazido um pouco da minha infância, do ateliê do meu pai. Que legal. Então, eu trago um pouco da madeira, o linho, que é a própria cúpula do abajur, e as minhas formas orgânicas. Tá. E gosto bastante do linho também. E uso posca, desenho. A gente acaba... Contemporânea. Exatamente. Eu já uso vários suportes, né? Eu desenho bastante a caneta, nanquim, faço umas instalações, né? Essa que eu falei das gaiolas. Tem umas esculturas também, que é outra instalação, que uma delas está exposta agora. Então, eu estou sempre mudando suportes. Acho que a primeira instalação que eu fiz que me deu muito trabalho, que foi uma exposição na Casa das Rosas, que eu fiz um aquário, pedi para construírem que eu queria, e eu me baseei muito na literatura, né, que você tinha perguntado também. Eu gosto muito da literatura, então a literatura me guia. Para um dos nossos últimos trabalhos da exposição, que foi na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, eu acordei assim com uma poesia, um trecho de uma poesia do Drummond. E aí eu tinha uma cadeira antiga, eu falei, vai ser esse meu suporte. Então eu fiz inspirado num poema dele, Mãos Dadas, e inspirado também no que eu penso sobre as relações, sobre as pessoas e tal. E aí eu fiz nessa questão. Aí, às vezes, quando eu tenho que transportar a obra, eu fico pensando, por que eu não fiz uma tela? Sabe? Porque aí dá um trabalho de você transportar um objeto. Mas eu gosto muito dessa mudança, né? Entre a tela, às vezes eu uso tecido, eu uso o que eu tiver e o que eu acho que naquele momento vai servir para que eu me expresse melhor. Então, eu já usei desde uma rodinha de carrinho toda velha que eu... E assim, é incrível, parece que é uma conexão, né? Eu pensei, eu preciso de uma roda de carrinho antiga, aquele carrinho de mão. E eu achei, sabe? Um dia saí de casa, achei uma roda de carrinho do jeito que eu queria. Então, esse também foi um dos trabalhos que eu fiz. Aí eu sempre mudo, né? De material e de suporte. Meus suportes são sempre variados. A Lu falou bem. Essas exposições que nós participamos, acontece que ela estimula a parte de pesquisa, né? A gente pesquisa de forma com as nossas técnicas e características, né? E as últimas 2 exposições que eu participei com o Valdo, ele fez eu ir até a minha infância e trazer, tanto é que eu fiz a obra Abajur. Eu desconstruí e ressignifiquei um abajur do meu pai. Ficou, assim, lindo. E esse externar, sabe, ufa. E depois dessa veio a da Biblioteca Alceu, que foi Tempo e Memória. Foi Tempo e Memória, né? E que eu trouxe a obra Queloide,
né? A queloide, ela foi inspirada na técnica do kintsugi, que é ressignificar com ouro, né? Tá. Que as cicatrizes fazem parte do nosso processo. Uhum. Ela conta nossas histórias, Sim. né? Então, por que não evidenciá-la? É que você não joga fora, né? Exato, porque as nossas cicatrizes, por que temos cicatrizes? Porque sobrevivemos. Gente, fico ouvindo vocês aqui, não, e aí, né, vai fluindo, e mulher falando Eu trago esse aquela processo do coisa. luto, você entende? De Sim. tudo a Sim, e não, minha e aí superação. você, pegando gancho nisso que você está dizendo, eu fico me lembrando que esse projeto Semeadores, em que vocês vão estar na Mega Artesanal, as pessoas vão ter oportunidade de estar ali do lado de vocês e ouvir Sim. essas histórias, ou poder estimular que outras histórias surjam, porque vocês vão se lembrar de outras coisas, Sim. né, que vão ir falando do processo criativo das suas obras, né? Como que vai ser a participação de vocês no stand da WR Art lá? Vocês vão estar lá Sim, eu produzindo? Como que vai estarei ser? Como que a todos gente os dias. acessa vocês? Todos os dias eu estarei, como nas outras megas, né? Eu pintei ao vivo. E então eu vou estar fazendo esse trabalho também, pintando ao vivo. E isso que a gente está falando de semeadores, na mega anterior, ela foi uma mega assim que o pessoal estava naquela empolgação, né, de que ela acontecesse e tal. Então eu fiz muitos amigos na mega, amigos mesmo, conheci muitas pessoas que além de passar a me seguir, viraram pessoas que eu comecei a chamar, sabe? Troca também, Troca, né? muita troca, muita troca. E não digo só pessoas que são das artes visuais, não, pessoas do artesanato, pessoas que, sabe, porque a Mega Artesanal, ela mobiliza o Brasil inteiro. Sim. Né, na Mega teve América Latina, de modo América geral. Latina, isso que eu Nossa! ia falar, que veio o ano passado, se não me engano, tinha uma caravana que veio do Chile. Tinha, da Então, Colômbia também. era muita gente. E nisso você vai fazendo muitos contatos, muitas Uhum. conexões, sabe? É isso que é legal. É uma semeadura, né? É Uhum. uma semeadura total. E é assim, é uma coisa que a gente só se enriquece com isso, né? Você semeia e você colhe, ninguém perde. Quer dizer, Lúcia Rosa não estará lá só como visitante, estará lá Pintando como ao vivo, e ativa. assim, atuante. ativa, e assim, a gente se entrega, né? Uhum. Eu não sei se você conhece, eu não sei se vai sair, mas tem um jogo africano que se chama Mancala. Você Não conhece? conheço. Ele é um jogo que é um tabuleiro, ou eles jogam na terra ou eles jogam nesse tabuleiro. Tem um tabuleiro, né, que é como se fosse um retângulo com várias covas. Aí você joga com sementes. E assim, ninguém perde, nem você, nem seu oponente. Você não pode deixar ele com uma semente só. Você não pode deixar ele sem semente. Então, é uma divisão. Todo mundo ganha, ninguém perde. Sabe? O seu oponente, ele tem que ter uma semente para ele continuar semeando. É uma simbologia lindíssima. Lindíssimo. E na África, eles só jogam em cima de um tecido. Então, se as crianças estão jogando na rua, em algum lugar, eles têm um tecido todo estampado que joga em cima, porque tem toda essa simbologia. E eu acho que é isso, a gente semeia e ninguém perde, né? Você está Sim. sempre ganhando, mesmo que você esteja lá cansado, mas você sabe que você vai ganhar no final, sabe? E a gente ganha nisso, ganha em conhecimento, ganha em amizade, ganha em troca. Sim. isso. E a gente está lá na montagem e desmontagem, Firme né, e Lu? forte. Eu também estarei lá. Eu gosto mais de fazer bagunça, né? Porque eu preparo a tinta, então a tinta fluida, e eu trabalho com acrílica, então a acrílica ela Seca finca, rápido. ela seca rápido, ela finca, e de repente se cair numa roupa legal, poxa, virou arte e é para a vida toda. Então, eu vou fazer algumas formas orgânicas, né? O Paulo gosta muito dessa parte da cenografia, e essa é a primeira exposição que eu vou sair um pouco da tela. Estou na tela, mas vou apresentar a obra Aladas, vocês vão ver, e que é ela em sua incessante metamorfose. Então, Aladas, ela sai, as asas saem da tela e está em todo o cenário. E eu vou fazer um pouquinho dessas formas orgânicas lá,
com menos sujeira, enfim, com menos bagunça, que Dentro do eu adoro. possível, Dentro do possível, mas estaremos lá, tanto para o Festival Japão e para a parte do Projeto Cápsula. Nossa, maravilhoso. Ô, Vai ser meninas, muito legal. assim, a gente já está, né, chegando aqui nos minutos finais, mas antes de vocês irem para as considerações finais de vocês, vocês são artistas, representantes da arte feminina, né? Não só a gente aqui por um acaso está falando de WR Arte, mas do Brasil, né? São artistas dentro de todas as dificuldades que o artista enfrenta no Brasil e ser mulher também é um grande desafio, Super, né? sem Então eu dúvida. queria que vocês, antes das considerações finais, deixassem uma mensagem ou uma orientação ou um incentivo para artistas que, como vocês, almejam poder viver de arte, fazer mais arte, mas ainda não sabem quais são esses caminhos ou estão com medo mesmo, né? Nesse período. Eu acho que é o acreditar em você. Porque quando você vê, você já está fazendo, né? Essa é a parte contemporânea. E você fez dessa forma, não seja tão rígida com você, né? Deixa fluir, né, Lu? Eu acho que é ser você, transparente e não uma coisa assim rígida, né? Deixa fluir, eu acho que precisa estudar, também ter uma visão mais ampla agora com o dilema da arte digital, com todo esse cenário e estímulos e impactos que a gente tem. A gente precisa reciclar, a gente precisa se atualizar, a gente precisa sair dos nossos ateliês e falar um pouco do nosso processo criativo, através das redes, através dos podcasts, através das lives. E precisa treinar, fazer esse exercício, porque senão ninguém vai conhecer a nossa arte, ninguém vai conhecer a Amanda, a Lúcia, o que ela faz, o que ela quer deixar, o que ela quer trazer para o mundo, né? Qual que é o diálogo que a gente quer com o universo, com as pessoas. Então, a gente precisa ter esse espaço, e eu já agradeço vocês pela oportunidade de falar aqui um pouco, mas é isso, tem que ter coragem. Acreditar e criar arriscar. hoje é um ato de coragem. É verdade. O que eu acho, sabe? Acho que eu sempre falei isso para os meus alunos, aqueles que acreditei nessa coisa da linguagem de você poder multiplicar e ser múltiplo, né? No que você faz, estudar, ler, que eu acho que ler é fundamental, leituras diversas e uma leitura de mundo, inclusive, né? Que eu acho que a leitura de mundo é o que traz muito para a nossa linguagem, para a nossa poética, é o que faz como um alimento, né? Te E dá se referência, você te dá referência, se você não tiver uma leitura de mundo, acho que você vai deixar muita coisa passar, né? Ainda mais agora que cada vez mais as coisas estão modificando. Pensar o que você vai deixar, o que eu vou deixar para quem está aprendendo agora, sabe? Então, é muito importante a gente ter essa multiplicidade são várias vertentes, é o que eu procuro incorporar, que eu acho que eu estou sempre em constante mudança, mas eu não deixo de ter a minha marca ali, a minha identidade, né? E eu acho que é isso, né? Acho que a literatura está sempre junto, está sempre atento ao que está acontecendo no mundo, que senão você vai estar sempre muito alheio a algumas coisas que podem ser um alimento para o que você faz. E essa coisa do coletivo, do trabalhar junto, do criar junto, do acreditar, mesmo que a linguagem do outro seja diferente, se abrir para essa possibilidade, se abrir para possibilidades, incorporar, né? Incorporar coisas que a gente incorpora no nosso dia a dia, tantas coisas. A gente é tão... Estamos né? em constante aprendizado. E outra, né? a gente é sempre bombardeado por tanta notícia ruim e tal, então a gente tentar filtrar isso, tentar trazer para a nossa arte, tentar saber que isso é a nossa verdade. E é o que você acredita, acho que isso é essencial. E mostrar a força que a gente tem, né? De insistir, de persistir, e é o que eu sempre fiz. Acho que eu, mesmo dando aula, feito assim,
exaustivamente, eu nunca deixei de acreditar. Maravilhosas. Bom, então, como que a gente encontra vocês nas Redes além sociais, né? além da Mega, como que a gente encontra vocês no decorrer do ano, onde vocês apresentam seus trabalhos? Eu estou no Instagram, amandasanzi.artes, e também tem uma coluna de arte na Dolce Morumbi, né? Onde eu falo também sobre as exposições participantes, sobre os movimentos artísticos, os museus pelo mundo, e também pelo meu site, amandasanzi.com. Muito bom, Lúcia. Eu sou luz.cia, luz.cia no Instagram. Aí eu tenho alguns livros que eu ilustrei, tem um que daqui a pouco a gente vai fazer uma divulgação, né, um lançamento, porque até então meu amigo fez o lançamento, ele viajou e fez o lançamento Mas fora. aí nas suas redes sociais você vai falar Vou desses falar lançamentos desse também. livro, Tá. esse é um dos, né? Eu fiz um outro livro com outro amigo também, que foi o ano passado, inclusive esse livro esteve na Mega, um desses livros. E agora fiz um outro com outro amigo, eu fiz as ilustrações e em breve um outro livro infantil que eu também estou ilustrando. Eita, Sim. que maravilha! E também um spoiler aí que em agosto vai ter a minha individual, Amanda Sanz em seu habitat. Ó, Né? Muito Pela bem. WR a gente vai estar Arte. de olho, a gente vai noticiar isso, Ai, hein? obrigada, Isso é obrigada. bom. Eu Menina. espero por vocês. Pode Todos esperar vocês. mesmo. Meninas, muito obrigada pela Nós que participação, agradecemos. obrigada pela oportunidade. A gente se vê na Mega, a gente se vê no Projeto Semeadores, Sem né? Com dúvida. certeza, e é um grande prazer, assim, acho que a gente estava assim, super ansiosa para participar, para estar aqui, e só alegria. Chegou e foi Obrigada, ótimo. viu? Respire arte. É isso. Muito obrigada, gente. WR Arte Conecta, a sua conexão com a arte.